Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos falar aqui sobre um assunto muito importante, onde ele trata da adição e subtração de polinômios. Ou seja, como é que a gente faz para somar e subtrair polinômios. Primeiramente, vamos fazer aqui então o primeiro passo, que significa o quê? Eliminar os parênteses desses polinômios. E aí a regrinha que a gente vai utilizar para eliminar parênteses de polinômios será a mesma regra que a gente utiliza para eliminar parênteses de números inteiros. Como assim? Quando o parênteses não tiver nenhum sinal à frente dele, todos os elementos que fizerem parte desse parênteses serão repetidos, inclusive os seus sinais. Então aqui nesse caso eu tenho, aqui inicialmente, 5x² mais 8x menos 3. E esses três valores, reparem, são repetidos aqui na próxima linha. A mesma coisa também a gente fará quando, no parênteses, à frente dele nós tivermos um sinal de adição. Ou seja, se o sinal aqui à frente dele é positivo, isso quer dizer o seguinte, que todos os elementos que estiverem dentro desse parênteses também terão seus sinais repetidos ao sair dele. Então, se nós temos aqui inicialmente 2x² menos 7x mais 13, esses mesmos valores se repetirão na próxima linha. Beleza, então aqui nesse caso, reparem que o primeiro passo já foi feito, que foi eliminar os parênteses. Agora, quando a gente resolve a adição de polinômios, nós temos que analisar cada elemento pertencente a esse polinômio. Por quê? Porque a adição ela só pode ser realizada entre elementos com termos semelhantes. Opa, vamos voltar aqui. O que são termos semelhantes? Dois monômios, dois elementos ou mais, são ditos semelhantes quando a tua parte literal é igual. O que é parte literal? As letras. Então vamos supor aqui, olha só. Analisemos primeiramente esses dois valores que estão marcados de rosa aqui embaixo, tá? Por que eu fiz essa marcação? Eu fiz justamente para que você perceba que esses valores possuem a parte literal igual. Então quer dizer que aqui é 5x², aqui é 2x². Mas aí de repente você pode pensar o seguinte, espera aí professor, se aqui é x, aqui também é x, por que eles não podem ser considerados semelhantes? Justamente pelo seguinte motivo. Além das letras serem iguais, os expoentes de cada uma delas também têm que ser iguais. Então, veja aqui comigo que, embora nós tenhamos a mesma letra, no 5 e no 8, já que essa letra é x, só que o expoente do 5x é ao quadrado, o expoente do 8x é 1. Logo, eles não são semelhantes devido a essa diferença entre o valor numérico dos seus expoentes. Perfeito? Continuando aqui então, depois que a gente analisa todos os elementos e depois que a gente identifica os elementos com termos semelhantes, a gente vai resolver a adição entre os coeficientes e repetir a parte literal. Eita, traduz aí, professor. A gente vai somar os números ou subtrair, dependendo do sinal, logicamente, Então a gente vai somar os números e a letra a gente repete. Portanto, então, veja bem. Aqui na parte rosa, 5 mais 2 é 7. E o x² se repete. Vamos agora para o x, que aqui no caso é a parte azul. 8 menos 7 é 1. Só que o número 1, enquanto coeficiente de uma parte literal, ele não tem a necessidade de ser escrito. Como assim? Aqui eu vou repetir o x. Nós deveríamos escrever mais um x. Só que, de novo, o 1, enquanto coeficiente, ele não aparece à frente dessa letra, tá? Então, nós já sabemos que, aliás, nós devemos saber que quando a letra está sozinha, é porque à frente dela, ou, na verdade, à esquerda dela, nós temos o número 1. Bacaninha? E, por último, vamos analisar os termos independentes. O que é termo independente? São os números sem nenhum tipo de letra, tá? Então, aqui eu tenho 13... e menos 3. Vamos resolver a subtração. Nesse caso aqui, 13 menos 3, 10 positivo, tá? Então, quer dizer que
A adição entre esses dois polinômios me dá como resultado final 7x² mais x mais 10. Essa regra você também pode utilizar, essa regra que eu falo é da adição de polinômios, ok? Essa regra nós podemos resolver também a adição entre 2, 3, quantos polinômios você tiver, ou você puder resolver. Até porque a adição ela sempre se dará em termos semelhantes, beleza? E para adicionarmos ou somarmos termos semelhantes, não tem uma quantidade fixa pré-estabelecida, tá? Você pode somar qualquer quantidade de elementos que você quiser. Ok? Então, pessoal, vamos analisar agora a nossa segunda operação, onde ela trata da subtração de polinômios. E é importante que você veja o seguinte, já que vamos tratar de subtração, logicamente que vai aparecer o sinal negativo, o sinal da subtração, à frente de um dos dois parênteses. E esse parênteses sempre será o segundo, tá? Então, olha só, a análise para resolvermos aqui é a seguinte. Primeiro passo é eliminarmos os parênteses, sendo que esse primeiro que não possui nenhum sinal à sua frente, todos os seus elementos, ao saírem do parênteses, serão repetidos da mesma maneira que eles estão. Então, olha só, se eu tenho inicialmente 5x² mais 8x menos 3, esses mesmos valores serão repetidos na próxima linha. Bacana. Agora, o segundo parêntese que possui um sinal de negativo à frente dele, reparem que esse sinal ele interferirá, aliás, em cada um desses elementos. Por quê? Porque devido a termos esse sinal de negativo aqui na frente, nós iremos fazer o jogo de sinais com cada elemento dentro do parêntese. Então, reparem, menos com mais é menos com menos é mais e menos com mais é menos. Ou, se você preferir uma outra análise, é só saber o seguinte, toda vez que à frente do parênteses tivermos um sinal de negativo, todos os elementos que estiverem aqui dentro terão seus sinais trocados. Ou seja, o que é positivo virará negativo e vice-versa, tá bom? Então, inicialmente nós temos 2x² menos 7x mais 13. Mas, ao saírem do parênteses, todos eles trocarão de sinal. Por isso que, na próxima linha, eles se tornaram menos 2x² mais 7x menos 13. Beleza, pessoal? Então, ao eliminarmos aqui os parênteses, vem o próximo passo. Qual é o próximo passo? Resolver a operação que existe agora nessa próxima linha. E que operação é essa? Depende. Pode ser adição ou pode ser uma subtração. Na verdade, como é que a gente faz essa análise então? Simples. Eu tenho que, primeiramente, assim como fizemos aqui na adição, eu tenho que separar os termos semelhantes. E aí, para facilitar a tua vida, eu coloquei aqui termos semelhantes com cores iguais, tá? Então, vamos iniciar com a parte rosa, que é a variável com o maior dos expoentes. Eu tenho, então, 5x² menos 2x². Logo, a gente resolve a operação. 5 menos 2 é 3. E essa parte literal, que no caso é x² para ambas, a gente irá repeti-la aqui na resposta. Portanto, então, 5x² menos 2x² me dá como resultado 3x². Próximo, vamos ver aqui os de azul. Eu tenho 8x mais 7x. Vamos somar os seus coeficientes. 8 mais 7 é igual a 15. E o x de ambos se repete no resultado final. Assim como também, deixa eu destacar aqui para você, nós temos aqui de alaranjado, tá? Dois termos independentes. Como assim termo independente? São os números que não estão associados a nenhuma letra. Só que reparem, aqui eu tenho menos 3 e menos 13. Quer dizer o seguinte, esses dois valores são negativos. Qual é a regra quando a gente adiciona dois valores com sinais iguais? A regra é a seguinte, você soma os valores, logo então 3 mais 13 é igual a 16, e o sinal dos dois, já que é igual, se repete na resposta final. Por isso, então, nós temos aqui como resposta menos 16, o que, finalizando essa subtração entre os dois polinômios,
me dá como resultado 3x² mais 15x menos 16. Só o último detalhe importante a você reparar é o seguinte: muito cuidado com essa subtração de polinômios, por quê? Porque uma coisa é, de repente, você resolver essa subtração, sendo que o polinômio, o segundo, aliás, polinômio, ele está envolvido entre parênteses. Mas pode ter situações em que ele não estará entre parênteses. Por exemplo, eu poderia ter assim, ó, menos 2x² menos 7x mais 13. Então, repara que eu estou subtraindo esse polinômio desse. Só que, devido a esse segundo polinômio não estar envolvido entre parênteses, o que isso quer dizer? Quer dizer que esse sinal de negativo só vale para o primeiro elemento. Não vale para os três, como fizemos aqui embaixo, tá? Um sinal de negativo qualquer, ele influenciará todos os elementos se ele estiver à frente de um parêntese. Não estando, ele só influencia no primeiro elemento que aparece à sua direita. Legal, pessoal? Então, nesta nossa aula, nós vimos como trabalhar e operacionar a adição e subtração de polinômios, sendo que, para isso, é importante que nós sabemos também identificar termos semelhantes, até porque eu só posso somar ou subtrair monômios com termos semelhantes. Legal? Então, muito obrigado e tchau!